Olá galera, boa noite para vocês. Tá? Eu vim aqui gravar um vídeo com um auxílio para vocês trabalharem na lista de ponto de potenciação, tá? Que é o assunto da lista número 4. Alguns alunos me questionaram dúvida, já que a gente está tendo pouca participação, parece que vocês não estão recebendo o link da nossa aula, então resolvi gravar um vídeo aqui, tá certo? Para tirar dúvidas, para resolver alguns problemas e para vocês continuarem trabalhando lá na lista. O nosso assunto é de potenciação que a gente vai ver hoje, ok? Bom, então o que a gente tem aqui são as regras de potenciação, mas primeiro a gente tem que entender essa propriedade, tá? Então do lado aqui eu tenho o mesmo material que vocês receberam da aula 4, eu vou pegando as partes que interessam para a gente fazer uma forma mais pontual. Tá certo? Uma resolução mais prática aqui. Potência com expoente positivo. A elevado a n. A elevado a n é a nossa chamada de potência, onde a parte de baixo é chamada de base e o número aqui em cima, n, é chamado de expoente. Tá? Onde? O que é A elevado a n? A elevado a n é o produto de n fatores, ou seja, do A multiplicado pelo A n vezes. A vezes A, isso aqui vai ter uma quantidade de n fatores, n vezes. Ok? Então, base, expoente e o resultado, então, é a potência que a gente tem. Tá? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos aí, tá? Então tá aqui, ó, L vezes L, L ao quadrado, então L multiplicado por L duas vezes, o 2 multiplicado pelo 2 5 vezes, são as potenciações que a gente tem. As propriedades da potenciação. Bom, a gente tem algumas propriedades, tá certo? Quando você tiver multiplicação de potências de mesma base, tá? A gente tem ali que é a número 1, a regra número 1. Você conserva a base e soma os expoentes. Vamos anotar que isso aqui fica um apanhado geral? Então, A elevado a n, ou m, do jeito que precisar, e A elevado a n, isso aqui vai me dar A elevado a m mais n. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. E quando houver divisão, a gente subtrai os expoentes. Sempre o expoente de cima menos o de baixo. Potência de potência. A elevado a m e ainda elevado a n. Neste caso, a gente vai multiplicar os expoentes. Tá? Quando eu tiver um produto de A vezes B elevado a n. Como que eu desenvolvo? Você vai distribuir esse expoente para ambos os fatores da multiplicação. Lembre-se, só quando é multiplicação. Nenhuma outra regra é válida. Tá? Então, A elevado a n e B elevado a n. Se vale para multiplicação, vale para divisão. Então, quando eu tiver A sobre B elevado a n, isso aqui é o mesmo que A elevado a n sobre B também elevado a n. Tá? E aí vão mais algumas regras. Por exemplo, quando eu tiver potência com expoente negativo. Se por acaso eu tiver isso aqui, ó, A sobre B elevado a n. Se eu passar meu expoente, que é n, inverter o sinal dele, trocar o sinal dele e passar para menos n, toda vez que a gente mudar o sinal do expoente, você inverte a base dessa potência. Inverte A sobre B, vira B sobre A. É uma regra bem prática. Como não tem ali do lado, eu vou colocar um exemplo dessa que a gente pode aplicar assim. Por exemplo, 3 quintos elevado a menos 2. 3 quintos elevado a menos 2. Isso aqui é o mesmo que 5 terços elevado ao quadrado. Eu inverti a base e troquei o sinal do expoente.
aí você eleva tudo ao quadrado. Você vai distribuir esse expoente tanto para o numerador quanto o denominador. 25 sobre 9. Ok? Então, as primeiras propriedades que a gente tem de potenciação. Continuando nossas propriedades, tá? A gente tem agora, bom, a gente já viu num slide anterior algumas propriedades de potenciação, propriedades de operações com potências. Vou colocar, retornar a folha para cá, foram essas aqui, ó. Tá? A primeira parte que a gente viu, algumas propriedades de operação. Se eu estou multiplicando, se eu estou dividindo o número, como que eu faço? Agora, algumas consequências dessas definições que a gente tem. Por exemplo dessa. Seguem ainda propriedades. Aí, terminando essa, propriedades, regras de sinal, a gente fica pronto para fazer aí alguns exercícios, tá? Propriedades. Bom, o que a gente tem de propriedades para... só focar essa câmera aqui. O que a gente tem? Desculpa aí, a câmera parou de focar aqui, já corrigi, tá? O que a gente tem de propriedades, então, nessas regras de potência? Coisas bem básicas. Por exemplo, quando eu pego uma base qualquer e elevo a 1, quer dizer, a base multiplicada por ela uma vez só. O resultado disso aqui é sempre B, tá certo? B elevado a 1 é igual a B. Agora, se eu tiver, por exemplo, continua ficando ruim esse foco aqui. Se eu tiver uma base qualquer elevada a zero, todo número elevado a zero, desde que esse número seja diferente de zero, desde que essa minha base B seja diferente de zero, todo número, qualquer número elevado a zero, é sempre igual a 1. Qualquer número diferente de zero. Tá? Então, todo número diferente de zero elevado a zero é sempre igual a 1. Tá? E B elevado a 1 é o próprio B. Agora, vamos mudar de valor? Vamos colocar assim, por exemplo, 1 elevado a qualquer expoente. Quanto que é 1 elevado a qualquer expoente? Você vai pegar 1, vai multiplicar por 1, não importa quantas vezes. O resultado disso é sempre igual a 1. Tá? E 0? Quando eu pego 0 e elevo a qualquer expoente. Tá? Bom, isso aqui você vai fazer desde que o expoente seja diferente de 0. Tá? Por quê? Porque 0 elevado a qualquer número que não seja 0, pensa, 0 elevado a 1, 0 ao quadrado, 0 ao cubo, 0 multiplicado por 0. Isso sempre vai dar 0. Olha o problema que a gente tem nesses resultados quando tem 0 na base e quando tem 0 no expoente. Tá? Quando eu tenho 0 na base, meu resultado é sempre 0. Quando eu tenho 0 no expoente, meu resultado é sempre 1. Tá? Para não ter este problema de cair numa indeterminação, por exemplo, e quanto que é 0 elevado a 0? Quanto que vai ser isso aqui? Porque eu sei que quando o expoente é 0, está dando 1. Quando minha base é 0, está dando 0. Justamente por isso a gente coloca essas condições. Ó, você vai fazer isso desde que a base não seja 0. Você vai fazer isso desde que o expoente não seja 0. Para não cair nisso aqui. Ó. Isso é uma chamada indeterminação. Tá? Então, são as 4 propriedades que a gente tem de potência. Agora, as regras de sinais. Regra de sinal, você olha assim. Ó. Se a base é positiva, o expoente é um número par. Ou, se a base é positiva, o expoente é um número ímpar. Se a base é negativa e o expoente é par. E
se a base é negativa e o expoente for ímpar. São as quatro variações de sinais que a gente tem. Base positiva ou negativa, o expoente par ou ímpar. O que isso aqui vai me deixar de resultado? Como que vai ficar essa regra de sinal? Sempre desse jeito. A base você olha o sinal, o expoente você olha a paridade. Tá? Paridade, ou ele é par ou ele é ímpar. Base positiva, não importa o tipo de expoente. Pensa, você tem mais 2 multiplicado por mais 2, não importa quantas vezes, o resultado sempre vai ser positivo. Seja lá se o expoente for par, se o expoente for ímpar, meu resultado sempre vai ser positivo. Agora pensa no número negativo elevado num expoente par. Vamos pensar num, por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado. Se você pegar menos 3 e elevar ao quadrado, é pegar menos 3 multiplicado por menos 3. E menos vezes menos fica mais. Tá? Portanto, quando você tem uma base negativa, um expoente par, eu dei o exemplo de 1 elevado ao quadrado. Pode ser elevado à quarta, sexta, qualquer potência par. Seu resultado sempre vai ficar positivo. Agora, se eu pegar um número negativo elevado a um expoente ímpar, deixa eu te dar um exemplo. Menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Isso aqui é menos 3 vezes elevado ao cubo. Tá? Então, menos vezes menos dá mais e mais vezes menos dá menos. Meu resultado ficou negativo. Aí você multiplica os números. 3 vezes 3 vezes 3. 27. Significa o seguinte. Base negativa. Uma quantidade ímpar de vezes. Meu resultado permanece negativo. Então, base negativa. Expoente ímpar. Resultado negativo. Ok? Vamos para um exemplo aí de aplicação, então, de algumas propriedades mistas de potenciação. Tá? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui que fazer o quadrado dessa fração e multiplicar, então, com essa expressão. Tá? Bom, então o problema aqui, ele consiste em você simplificar essa expressão, ok? E a simplificação dela, você vai distribuir isso, por exemplo, no primeiro parênteses, a gente vai distribuir os expoentes. Distribuir, como é multiplicação e divisão, é fazer a distribuição direta desse expoente. Ou seja, pegar o 2, passar para o 2, passar para o x, para o y e para o z. Tá? Vamos lá, como que vai ficar? Então, olha só, 2 ao quadrado, x elevado à quinta, mas ainda ele tem que ser elevado ao quadrado. E o y ao quadrado. Pronto, joguei o quadrado para todos ali no numerador. Denominador, z ao quadrado. O segundo membro não. A segunda fração, z ao quadrado, x à quarta, y. Tá? O que eu tenho aqui? Potência de potência. E no mais a gente vai resolvendo. Tá? Por exemplo, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. X vai ficar elevado à décima. Y vai ficar elevado ao quadrado. Já posso, como é multiplicação, já posso juntar todo mundo aqui em cima direto. Z vai ficar ao quadrado. Enquanto que denominador, z ao quadrado, x à quarta e y. Só juntando tudo. Agora o que você vai fazer é o seguinte, é simplificação. Bom, vamos ver se vai continuar a fração. Tá? O 4, o único numeral que está aqui, ele permanece. O x, olha só, o seu x aqui em cima, você está com ele elevado à décima. Quer dizer, você tem ele 10 vezes escrito aqui, enquanto que aqui embaixo tem 4. Se eu pegar e tirar esses 4x daqui e tirar 4 daqui, vão sobrar quantos daqui?
vão sobrar 6. Tá? Isso que eu acabei de fazer é justamente a divisão de potência. Eu conservei a base que é x e subtraí os expoentes 10 menos 4. Ou então, a gente pega e faz os cancelamentos. Eu tenho 4 aqui, tiro 4 lá. Se eu tirar 4 lá, sobram 6. X elevado a 6. O y está elevado ao quadrado. Aqui está elevado a 1. Tá? Então, se você pegar, você vai simplesmente, vamos fazer divisão de potência de mesma base. Conservar a base e subtrair os expoentes, 2 menos 1. E por último, olha só o z. Você tem exatamente z ao quadrado e aqui embaixo z ao quadrado. Cancelou, ou seja, acabou. Não sobrou mais nada nessa expressão. Nosso resultado, 4x à sexta y. Primeiro você distribui o expoente quando tem e depois você começa a fazer as simplificações da forma mais prática que você encontrar. Desse jeito que eu estava fazendo, tá certo? Ou subtraindo os expoentes. Qualquer jeito é válido. Vamos começar a resolver então alguns probleminhas de aplicação. Tá? Então lá no material tem esse problema, esse primeiro problema aí, olha lá, menos 2 elevado à quarta, multiplicado por menos 2, uma mistura grande de sinais aí, ó, elevado a menos 3. Bom, o que eu vou encontrar como resposta nisso aí? Tá? Primeiro, base negativa. Quer já calcular as potências? Fica à vontade. Base negativa, expoente par, esse primeiro termo vai ficar positivo e 2 elevado à quarta, que é 2 multiplicado por 2 4 vezes, que vai ser igual a 16. Vezes o segundo termo. O expoente é negativo. Lá no comecinho a gente viu a propriedade que eu falei para vocês, que é o seguinte. Quando é o expoente negativo, você vai inverter sua base. Inverter quer dizer, ela não está com denominador. Tem problema não. Você sabe que alguns números, quando não aparecem, por exemplo, o denominador neste caso é igual a 1. Então, se você tem menos 2 sobre 1, o expoente negativo vai ficar positivo. O expoente, tá? Fazendo o quê? A inversão dessa base. Tá? Olha, esse menos, você não precisa de mexer nele. Você pode deixar ele na frente da fração. Não vai alterar em nada. Você jogar ele para baixo, ou deixar ele em cima, ou deixar na frente, tanto faz. 2 sobre 1 invertido dá 1 sobre 2. Chegamos nisso aí. Então, olha só. Mais 16, não precisa colocar o mais, mas eu vou manter para você entender. Tá? Vezes. Do outro lado de cá, vou fazer as regras. Base negativa, expoente ímpar, meu resultado continua negativo. Vamos elevar ao cubo? 1 elevado ao cubo, 1 elevado a qualquer expoente é 1. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 8. Agora a gente executa a multiplicação desses números. Mais vezes menos, menos. Multiplicação, você multiplica a parte de cima, tá? É multiplicação de fração. Multiplicando aqui em cima eu tenho 16. Multiplicando aqui embaixo, não tem nada aqui embaixo. Tem. Você sabe que quando o número não está escrito, esse denominador é igual a 1. Então aqui vai ficar menos 16 e embaixo multiplicando dá 8. E portanto nossa resposta final menos 2. Ok? Então esse aí é o problema número 1, se não me engano. Eu não vi a numeração dele lá. É o primeiro problema que localizei ali para a gente resolver. Ok? Estava esquecendo de falar da resposta aqui, como é uma questão de múltipla escolha,
a resposta correta ali, letra C. Tá? Se eu não me engano, esse problema aqui, ó, é o exercício número 2. Tá? Acabei pulando aqui. Vamos fazer aqui agora o exercício número 1. Tá, a questão número 1, então, eu tenho agora uma multiplicação de potências de frações. Tá? Então, temos lá a primeira fração, que são 3/7 elevado à quinta, 3/7 elevado a menos 6, e de novo 3/7 elevado a 3. Tá? Questãozinha boa para a gente praticar as propriedades de potência. Tá? Que propriedade que é essa? Dá uma olhada nas bases. Todas as bases são iguais. Então, por propriedade, você vai conservar a base. Na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Você vai pegar este número mais o próximo expoente, que é negativo, mais o próximo expoente, que é igual a 3. Portanto, aqui a gente fica com o resultado 3/7 elevado a 5 menos 6 mais 3, que são 3/7 elevado a 5 menos 6 dá menos 1, menos 1 mais 3 dá 2. Bom, as respostas estão desenvolvidas. Tá? 3/7 ao quadrado, eleva tudo ao quadrado. O 3 ao quadrado dá 9, o 7 ao quadrado, 49. E, portanto, nossa resposta correta, como já indica lá, letra A. O exercício número 3, agora ele já vem aí com uma expressão de soma e subtração envolvendo, então, potências. Tá? É também trabalhar em cada uma dessas potências aí. A gente quer o seguinte. Vamos lá. Menos 5 ao quadrado, uma por uma. Tá? Base negativa, expoente par, isso vai ficar positivo. 5 ao quadrado é 25. Agora, cuidado, tá certo? Uma observação para a gente não ter erro. Qual que é a diferença entre menos 4 ao quadrado assim e menos 4 ao quadrado assim? Uma com parênteses e outra sem parênteses. Desse jeito com parênteses, o menos também vai elevado ao quadrado. Então, você vai fazer regra de sinal por sinal. Vai fazer regra de sinal nessa potência. Tá? Então, base negativa no expoente par vai ficar positivo igual a 16. Enquanto que dessa forma o sinal não participa da potência, então vai ficar com o sinal negativo. 4 ao quadrado, o expoente é só para o 4 exclusivo, que é o que está aqui. Então, nesse caso, a gente não mexe em sinal. Vai ficar menos 16 mais qualquer potência elevado a zero, desde que a base não seja zero, qualquer potência nesse caso é igual a 1. Denominador, 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, quando a base é negativa, quando o expoente é negativo, está te pedindo para inverter essa base. Qual que é o inverso de 3? É 1 sobre 3. Aí esse expoente que era negativo lá em cima, ele vai descer positivo. É isso que a gente faz com expoente negativo. Se em cima da fração ele está negativo, você vai jogá-lo para baixo com sinal positivo. Tá? E 1/3 ao quadrado é o mesmo que 1/9. Tá? Então vamos voltar aqui. 3 elevado a menos 2 é 1/9 mais 1. Pronto.
Essa é a nossa expressão. Para a gente continuar resolvendo, aqui em cima está de boa, lá 25 menos 16 dá 9. Tá? E 9 mais 1 é 10. Denominador, como é soma de fração, a gente tira o mínimo, múltiplo comum, que é o 9. Divisão, como que funciona o mínimo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá, 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1. Então, ó, temos agora aqui 10 dividido por uma fração. Tá? Somando isso aqui, você tem 10 sobre 9. Divisão de fração, você conserva de cima e a divisão a gente inverte para multiplicação. Você vai inverter a de baixo. O inverso de 10 sobre 9, 9 sobre 10. Tá? Portanto, você vem aqui agora, faz uma simplificação e, portanto, o seu resultado correto é igual a 9, tá? Conforme mostra a letra C. Conferindo isso, a letra C igual a 9. Ok? Bom, desculpe aí não ter cortado e ter mostrado trabalhando nas questões aí, mas vamos lá, continuando. Tá? Eu esqueci de dar uma pausa na gravação. Tá? Então, ó, a próxima expressão. Esse aí, se não me engano, já é o exercício 4, né? É o 4 agora que a gente vai fazer. O exercício 4. A expressão 3 elevado a 101 menos 2 vezes 3 elevado a 100. Não tenho muita prática com aulas gravadas e a gente está tendo que se virar nesse momento aí de pandemia, né? Então, aprender a trabalhar com aula gravada, isso aí não é fácil, não. Muito difícil. Ainda mais sem recurso, tá? O recurso hoje que a gente tem é só o smartphone, computador e programas que a gente acaba baixando na internet aí, tipo esse para auxiliar, tá? Mas é complicado, muito difícil trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Próxima expressão que a gente tem para resolver, tá? Calcular o valor dessa expressão. Olha, sem lógica algum, você tentar calcular 3 multiplicado por 3 101 vezes. Tá? Não tem lógica a gente fazer isso aí. Então, o que é que a gente faz numa situação dessa? Você vai fazer o seguinte. Por exemplo, quando você tem, vou colocar um exemplo bem básico, tá? Quando você tem x mais, por exemplo, xy somando. Quando você tem uma expressão desse jeito, fica mais fácil para você melhorar ela, colocar aquilo que repete em evidência, chama fator comum em evidência. Ou seja, você vai colocar o x em evidência e vai ficar 1 mais y. Conforme que, se você aplicar a distributiva, você retorna para a expressão de cima. Ah, mas quando envolve expoente, como que funciona quando envolve expoente? Mesma coisa, mesma coisa. Quando envolve expoente, você também vai colocar em evidência
o termo da base que repete com menor expoente. Tá certo? Então, grave isso aí, são coisas que a gente não tem como ficar escrevendo. Você tem que perceber na resolução. Então, você tem 3 elevado a 101. E do lado de cá, você também tem 3 mais elevado a 100. Então, o que a gente faz é colocar o de menor expoente em evidência. Tá? Eu tenho 3 elevado a 100 aqui. Aqui eu tenho 3 elevado a 100, tenho até mais, tem 3 elevado a 101. Então, você faz dessa forma. Então, vamos lá. Como que é agora a próxima parte? Por quanto que eu vou colocar aqui, que na hora que eu distribuir, dá 3 elevado a 101. Ora, só você colocar 3. Por que só o 3? O 3 elevado a 1. Porque quando eu for multiplicar aqui, você somando os expoentes, dá 101. Tá certo? E no outro termo, é só você retirar esse 3 elevado a 100 que foi colocado em evidência. Retirando este 3 elevado a 100, sobra o 2. Pronto. Olha o tanto que a expressão já ficou mais simplificada. 3 elevado a 100 que multiplica 3 menos 2 igual a 1. Portanto, resposta final, 3 elevado a 100. Tá? Isso aí nos dá como resposta a letra B. Próxima questão, a questão número 5. A gente tem ali, deve ser uma parte de fazer simplificação. X ao quadrado mais x à quarta dividido por 3x elevado à terceira. Tá? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter para colocar em evidência nessa expressão. Bom, em cima, como eu tenho x ao quadrado e x à quarta, tenho x nos dois termos, então na parte do numerador você vai colocar o x em evidência, que é a variável que repete nos dois termos, a de menor expoente, que é igual a 2. E com isso aí, a gente vai ter o seguinte, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, dessa forma também eu posso fazer, ó, vai dar 1. E quanto que é x à quarta por x ao quadrado? É exatamente x ao quadrado. Tá? Ou seja, eu estou tirando x ao quadrado desses dois termos. Se eu tirar o x ao quadrado aqui, não vai sobrar zero. Você tem que lembrar que tem um número 1 multiplicando aqui. Ó. Se eu tirar o x ao quadrado, sobra 1. E se eu tirar x ao quadrado aqui, você tem 4. Você pode tirar 2, que sobra 2. Denominador, 3x à terceira. Agora, é só uma simplificação bem básica. Tá? A gente vai fazer assim. Ó. Como eu estou com um expoente maior aqui embaixo, eu vou tirar. Aqui eu tenho x ao quadrado. Eu tenho 2 vezes esse x aqui. Você vem cá de baixo e tira 2 daqui também. Então vai sobrar 1. E acabou. É a única simplificação nossa. Vamos ver o que sobrou. Lá em cima sobrou aquele termo que não há necessidade de colocar entre parênteses. E embaixo nos resta o termo 3x. Acabou. Essa é a nossa questão 5. A resposta aí está conforme a letra E. Vou usar o mesmo espaço aqui para resolver a questão número 6. Tá? Questão da mesma forma, porém são frações. Vamos ver o que vai dar isso ali. Tá? Então a gente tem isso. Ó. 2x ao quadrado y a 5, x à quarta, y ao cubo. No outro termo, y ao quadrado, x ao quadrado. Ok?
Então vamos lá. Ó, vamos simplificar primeiro para a gente começar a diminuir, pelo menos na primeira fração, como a gente tem letras em cima repetindo embaixo, a gente pode então cancelar um pouco. Então vamos lá. X ao quadrado e x à quarta. Você pode tirar 2 aqui de cima, 2 aqui de baixo. Então vai restar aqui, onde sobra mais é o que fica, x ao quadrado. Y, você tem y à quinta aqui em cima e tem y à terceira aqui embaixo. Pode tirar 3 daqui, 3 daqui. Tirando 3 daqui, sobra 2. Igual aqui, foi tirado 2 daqui, sobrou 2 também. Tá? Então, lá no numerador, vai sobrar o 2 e o y ao quadrado. Olha o tanto que ficou simples essa expressão. Observa esse termo aqui, ó. Observa ele. São iguais, tá certo? É a mesma coisa. É como se eu tivesse aqui, ó. Quanto que é 2a menos 1a? Você tem dois termos iguais. Então, você vai manter esses termos iguais e vai fazer